Olá pessoal, boa tarde, né? Hoje sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Estamos direto das ondas da internet, iniciando mais uma aula online. De acordo com o nosso cronograma de aula, às sextas-feiras nós temos aula de matemática e arte. No entanto, vamos seguir o cronograma, valendo lembrar que na nossa aula de arte hoje nós não utilizaremos o módulo de artes, tá? Nós vamos fazer uma atividade extra ao módulo, certo? Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós vimos na última aula. E para isso, nós vamos abrir o módulo na página 108. Aliás, na página 106. Vamos iniciar hoje o capítulo 11 de matemática. Na outra aula, nós estudamos a simetria de uma figura, né? E agora nós vamos estudar nessa aula, a partir dessa aula, os números na forma decimal. Será que você que está aí do outro lado da câmera, me ouvindo e vendo neste momento, já ouviu falar em número decimal? Se sim, bem. Se não, bem também, porque nós vamos começar a falar nesse assunto a partir de agora. Não perca tempo. Corre lá, pega o teu módulo e abre na página 106. Sim, é bom lembrar, antes de nós começarmos o nosso diálogo, propriamente dito, sobre o assunto que o módulo traz, sobre aquilo que o módulo explica sobre os números decimais, eu convido você a fazer o cabeçalho na disciplina de matemática, pois vocês deverão responder aos questionamentos que estão na página 107 no caderno. Façam o cabeçalho, coloque a data, tudo direitinho. Em seguida, após indicar o nome da disciplina, vocês vão colocar resposta do módulo 4, página 107. Certo? Vamos lá. Enquanto vocês fazem o cabeçalho, né? Pausem um pouco o vídeo para que vocês possam depois acompanhar a aula. Iniciando. Números na forma decimal. Para iniciar a nossa aula, eu vou ler para vocês esse breve resumo que tem aí nessa faixa amarela, certo? No início do capítulo. Vamos lá. O Banco Central do Brasil parou de fabricar moedas de 1 centavo, pois sua fabricação custava 9 vezes mais do que o seu valor. Elas ainda não saíram de circulação, mas raramente são encontradas. Não sei se vocês já chegaram a ver fisicamente, de forma física, uma moedinha de 1 centavo. Eu já vi, provavelmente os pais de vocês já viram. E quando essa moeda, há algum tempo atrás, ela circulava bastante no mercado. Mas só que, vendo o alto custo da moeda, da fabricação, em relação ao valor da moeda, o Banco Central suspendeu a fabricação dessa moeda. Mas mesmo assim, como o texto explica, essa moeda não saiu de circulação do mercado. Ela continua circulando por aí. Hoje, de forma mais rara, por conta de não há mais fabricação. Mas ainda há sim moeda de 1 centavo circulando no mercado. Certo? As duas questões que vocês farão no caderno, logo após a escrita do cabeçalho, são as duas questões que estão na página 107. A letra A e a letra B. Vou ler para vocês elas consecutivamente. Letra A. Qual solução poderia ser adotada para não deixarmos de receber troco por falta de moeda de 1 centavo? Para você, o que deveria ser feito para que nós não deixássemos de receber o troco de algum produto que nós compramos, em qualquer que seja o estabelecimento, por falta de moeda de 1 centavo? Você vai dar a sua opinião. Essa é a hora. Letra B. Se as moedas de 1 centavo ainda estão em circulação, quais são as possíveis causas de não as encontrarmos com facilidade? Espera aí, eu acabei de falar para vocês que as moedas de 1 centavo não são mais fabricadas, mas ao mesmo tempo eu falei que elas ainda estão em circulação. Mas por que é tão difícil de encontrá-las? Cada um de vocês vai colocar a sua resposta, tá? De acordo com aquilo que vocês imaginam acerca desse assunto, tá certo? Vamos lá. Agora nós vamos direto para a página 108.
Na página 108, nós temos aqui alguns exemplos dos décimos, ou seja, dos números decimais. O número decimal, ele pode também ser observado a partir de uma fração, certo? Se eu tivesse aqui, ó, essa parte aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E só pintei um. Então, esse 1 aí eu pintei, ele representa um décimo, que é 0,1. Por que é um décimo? Porque ele é apenas uma parte de 10. Se eu tivesse aqui uma pizza e a dividisse em 10 fatias, e tirasse apenas uma fatia, eu também ia representar essa fatia que eu tirei dessa forma. Na fração, se eu fosse fazer uma fração para isso aqui, eu ia colocar 1 décimo. Também estava representado. Certo? Então, o número decimal corresponde ao primeiro número, o décimo no caso, né? Corresponde ao primeiro número depois da vírgula. Esse aqui é o décimo. Tá? É só a gente imaginar um número 10 invertido com uma vírgula entre os dois números, o 0 e o 1. Pois bem, nós temos aí três formas de explicar o décimo. Nós temos em fração, na primeira nuvem, nós temos em forma decimal, 0,1, e nós temos por extenso, a forma como se lê e como se escreve esse valor numérico. Tá certo? A figura ao lado representa uma unidade. Ela foi dividida em partes iguais e uma delas foi colorida de azul. Em quantas partes iguais essa figura está dividida? Em 10, não é? A parte colorida de azul indica um décimo dessa figura. Podemos representá-lo utilizando a fração, o número decimal ou a escrita por extenso. 2. Utilizando uma fração de um número na forma decimal, represente a forma colorida de amarelo na figura ao lado. Nós temos uma figura com 10 partes e dessas 10 partes foram coloridas 6. Logo, para representar esses números coloridos da figura em fração, eu vou colocar 6 décimo. Por quê? É bom a gente lembrar que na fração existem duas partes. O numerador, que é esse de cima, e o denominador, que é o de baixo. O denominador, que é esse de baixo, ele vai indicar em quantas partes o todo foi dividido, que é essa figura aqui, que é o todo e foi dividido em 10 partes. Aqui tem 10. E o numerador, que é o de cima, ele vai indicar quantas partes foram retiradas, ou seja, foram as 6 que estão pintadas. Nux essa. Denominador, a quantidade total de partes do todo. E o numerador, a quantidade que foi tirada desse todo, certo? Abaixo aí, nesse quadro circular de verde, diz assim: nesse capítulo, chamaremos número na forma decimal simplesmente como número decimal. Considerando essa explicação, vocês vão responder a atividade que vai da página 109 até a página 112, tá? Os décimos nós vamos estudar da página 108 até a 112. Lembrando que as atividades iniciam na página 109. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso ficou alguma dúvida, não se preocupem. Vocês podem deixar o comentário aqui abaixo no balãozinho da plataforma Iônica, ou logo mais tiraremos às 15 horas pelo Google Meet. Pois bem, essa é a nossa orientação para matemática. Mas agora vamos para a disciplina de arte. Antes de nós falarmos de arte, né, na disciplina de arte, eu quero lembrar para vocês que nós iniciamos ontem, na quinta-feira, o nosso projeto Independência. Nós começamos a partir de ontem a comemorar a Semana da Independência.
Independência de quem, professor? Independência do Brasil. Quero mais uma vez lembrar que nós vamos trabalhar a Semana da Independência trabalhando cada elemento. Ontem eu solicitei para vocês e vocês fizessem uma pesquisa e depois fizessem um vídeo cantando o hino da independência. Hoje a gente vai trabalhar um outro aspecto relacionado ao Brasil. Esse aspecto que nós vamos trabalhar hoje no contexto nacional, ele está ligado principalmente a duas disciplinas. A disciplina de arte, mas também a disciplina de geografia. Pois bem, o que eu quero que vocês façam como atividade de artes nesta semana é vocês desenharem numa folha de papel, ofício, ou quem achar mais conveniente, achar mais cômodo, ou achar mais viável, numa cartolina, um mapa do Brasil. Pois bem, eu quero que você desenhe esse mapa do Brasil e dê a ele um lindo colorido. Depois que você desenhar esse mapa do Brasil e dar a ele um lindo colorido, você, certo, vai colocar um pontinho no local do mapa onde você acha que se encontra, certo? Mas, professor, o que é que isso tem a ver com a independência do Brasil? Tem tudo a ver. O nosso mapa, ele representa a nossa demarcação geográfica territorial, ou seja, o território brasileiro. Esse território que hoje foi desde 7 de setembro, né, do ano em que foi proclamada a República, a independência, desculpem, a República ainda não, vamos falar de independência. Desde quando foi proclamada a independência, esse território passou a ser exclusivamente um território nacional independente da coroa portuguesa. E é por isso que o mapa traz essa representatividade de independência, de agora eu estou independente, eu existo sozinho, sem que eu esteja ligado à coroa portuguesa. Certo? Por isso que eu quero que vocês façam o desenho desse mapa, dê um lindo colorido, certo? Para colorir o mapa, vocês podem usar a criatividade. Existem aí na internet e em outros dispositivos, como livros, revistas e jornais, diversas formas de colorir o mapa do Brasil. Uns fazem com a bandeira, outros fazem de verde, outros de amarelo, outros pintam o mapa do Brasil dividindo as regiões, outros pintam o mapa do Brasil desenhando alguma coisa relacionada a cada religião, seja cultura, seja fauna, seja flora, enfim. Independentemente de como vocês vão pintar o mapa do Brasil, o que eu quero que vocês pintem é o mapa do Brasil. E desenhem. Por quê? Porque ele representa o nosso território brasileiro. E ao mesmo tempo, à medida que vocês estiverem pintando e desenhando, vocês vão estar desenvolvendo em vocês potencialidades artísticas, de pintura, de desenho, de expressão, certo? Então, a nossa atividade de arte dessa semana é essa: vocês fazerem um desenho do mapa do Brasil e colorir. E finalizar lá com um pontinho, tá? Onde vocês acham que fica Porto Calvo. Vocês podem dar uma analisada em outros mapas, para que vocês se situem nesse espaço independente do nosso território brasileiro. Desejo a vocês uma boa aprendizagem, um forte abraço. E, quero lembrar, depois de hoje, só nos veremos na terça-feira, dia 8, porque na segunda-feira é o feriado de 7 de setembro. O feriado dedicado à proclamação da independência do Brasil. Um forte abraço e até logo mais, às 15 horas, pelo Google Meet. Tchau, tchau!